Teu sangue me lavou, pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. Poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou na cruz. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu, eu sei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado. A morte não te prendeu, eu sei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado. Meu Deus ressuscitou e vivo está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou e vivo está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou e vivo está, reina em vitória nas alturas. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu, eu sei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado. Amém. Bom dia! Que Deus abençoe sua vida. Vem com a gente, vamos adorar o Senhor, vamos aprender mais sobre o Senhor, como viver para o Senhor. Seja bem-vindo. Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 101. A palavra do Senhor no Salmo 101, versículo 1 diz assim: Cantarei a bondade e a justiça, e a ti, Senhor, cantarei. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Vamos louvar ao nosso Deus.
Quando nós estamos junto com o Senhor, caminhamos com o Senhor todos os dias, nós temos a certeza que Ele está conosco e nada vai nos parar, nada vai fazer nos desistir, porque o Senhor está conosco e se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. E Ele vai fazer a sua vontade em nossas vidas. E o nosso coração vai se alegrar com a vontade de Deus. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E esta é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus.
Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era, e é, e há de vir. Com agriação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era, e é, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus, nós louvamos o teu nome nesta manhã, Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui louvando o teu nome, adorando ao Senhor. Obrigada, Deus, por esses momentos únicos com o Senhor. Continue, ó Deus, falando conosco. Continue, ó Deus, conosco. Através da tua palavra, o Senhor fala conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Mais um domingo que nós estamos aqui para aprender mais um pedacinho daquela lição tão maravilhosa que nós estamos estudando sobre a vida da nossa missionária, a Amy Carmichael, não é verdade? E hoje nós vamos voltar mais um pouquinho lá na infância dela para aprendermos sobre algo muito legal, muito importante que ela também aprendeu quando ela ainda era criança novamente. Olha só, aqui a Amy está lá no país que ela nasceu, na Irlanda, e era um dia muito
frio, crianças, um dia de domingo muito frio, um dia daqueles que a gente quer ficar debaixo do cobertor. Mas a Amy esse dia não podia ficar no cobertor, porque ela tinha que ir para a igreja adorar a Deus juntamente com seus pais. E ela levantou feliz, mesmo estando frio, porque ela amava ir para a igreja adorar a Deus. E aí, crianças, depois da igreja, quando ela e seus pais já estavam voltando juntamente com outros irmãos, ela avistou lá longe uma senhorinha carregando uma sacola pesada. E as pessoas olharam para aquela senhora e falaram: eu não estou acreditando que ela está trabalhando no domingo. Em vez de adorar o Senhor, ela está indo para o trabalho. Ah, essa mulher, essa senhora não presta. E aí me ficou triste, crianças, porque ela pensou: gente, mas eu vou ajudar. Isso não pode falar isso das pessoas. Eu vou fazer algo diferente. E ela, crianças, muito triste porque aquelas pessoas estavam falando aquilo, correu naquela senhora e ajudou ela, pegou a sacola dela e carregou a sacola para ajudar ela, porque estava muito pesado. Crianças, e as pessoas olharam para Amy e começaram a rir dela. E outras começaram a ficar bravas, fazer cara de brava para ela. E a Amy ficou toda vermelha de vergonha. Mas no coração dela, ela sabia que ela estava fazendo a coisa certa ajudando aquela senhora. Ela não achava certo ficar julgando, ela achava que ela tinha que ajudar. E ela pensou assim: eu não vou importar com o que as pessoas estão dizendo, porque Deus está falando no meu coração que eu preciso ajudar essa senhora. Eu vou me importar só com as coisas eternas, não vou me importar com o que os outros dizem. E a Amy, a partir desse dia, passou a se importar com o que era importante, com aquilo que Deus queria falar no coração dela, e não com o que os outros iam pensar do que ela estava fazendo, crianças. E aí, essa foi a lição que ela aprendeu na infância, que ajudou ela lá no futuro. Quando a Amy estava na Índia, crianças, ela tinha uma missão lá. Ela queria descobrir como aquelas crianças iam para os templos, não é verdade? Vocês lembram que ela estava querendo descobrir como que aquelas crianças iam parar naqueles lugares terríveis que eram os templos lá dos deuses da Índia. E ela, também nesse período, continuava a falar do amor de Jesus para as pessoas adultas. E as pessoas começaram a aceitar Jesus e a servir Jesus através do ministério dela e o ministério dos seus amigos missionários. Mas a Amy continuava investigando. E ela descobriu, crianças, que crianças eram vendidas para aqueles templos. Muitas crianças eram vendidas porque as famílias eram pobres e não tinham o que comer. Então eles vendiam de seus filhos para poder comprar comida. Ela descobriu também que se a mamãe de uma criança morresse, os pais preferiam vender as crianças para ficar no templo a cuidar delas, os pais sozinhos, e que as crianças não tinham as mães. Ela descobriu, crianças, que crianças eram vendidas para poder as famílias receberem favores dos deuses. E cada vez que ela descobria isso, ela ficava muito triste. E já tinha 3 anos que ela estava na Índia, crianças. E Deus já tinha mandado uma criança para ela, vocês lembram? Da Prina, que a gente aprendeu sobre ela semana passada. Então a Amy estava confiante de que essa missão era difícil. Quando ela descobria essas coisas, ela ficava muito triste quando ela descobria que as crianças eram vendidas para o templo em troca de dinheiro para comprar comida para as famílias. Que os bebezinhos eram vendidos também, mas ela estava certa de que Deus ia ajudá-la a resgatar essas crianças. Um dia, ela ficou sabendo de uma criança que ia ser vendida pelo seu pai para o templo. E ela correu na frente e foi negociar com o papai dessa criança. Essa criança, para ela não ir para a igreja deles lá, para o templo, né? E essa criança estava custando na época 100 rúpias. Era um valor na época muito caro.
Mas a Amy pensou, eu não posso deixar essa criança ir para o templo. Então ela foi e comprou essa criança de seu pai. E aí, crianças, ela pediu para o Senhor, Senhor, eu não sei se é certo comprar crianças, isso nunca foi certo, mas eu também não posso deixar, de toda forma ela vai ser vendida, eu não posso deixar ela ir para aquele lugar. Se esse for o caminho que o Senhor quer para a minha vida, que o Senhor me ajude a restituir, a receber esse dinheiro de volta, porque esse é um dinheiro muito grande, é um valor muito alto, que eu não posso arcar. E aí, crianças, ela comprou essa criança. Passou um tempo, a Amy recebeu um cheque, uma doação, e essa doação era o mesmo valor que ela tinha pago naquela criança. E a Amy, juntamente com seus amigos missionários, adoraram a Deus, porque ali ela entendeu que realmente aquele era o caminho certo. Ela ia continuar comprando as crianças, porque esse era o plano de Deus para a vida dela ali na Índia, crianças. Passou um tempo, a Amy comprou mais um bebê de apenas 13 dias que ia para o templo. E assim ela foi comprando crianças, até que chegou em 16 crianças. E a casa dela já estava pequena para ela receber tantas crianças que Deus ia mandando. E ela ia comprando crianças. E a Amy resolveu tomar uma atitude. Ela resolveu mudar da sua casa para uma casa maior. E ela foi para uma casa bem bonita no campo. Do lado tinha montanhas e do outro lado tinha um mar. E ali, crianças, ela podia falar do amor de Jesus para aquelas crianças, e mais pessoas, mais crianças estavam ouvindo falar da missão dela e do que ela fazia em favor da vida das crianças. E nisso, uma menina que já não era mais criança, era uma adolescente, ela tinha 16 anos. Ela ouviu falar da Amy e da sua casa maravilhosa no campo e que ela cuidava das crianças. E essa menina tinha um nome muito bonito. Ela se chamava Joia de Vitória. Ela, crianças, recebeu uma Bíblia de presente. E a Joia de Vitória era uma adolescente que ela tinha no seu coração que ela sabia que ela fazia coisas erradas. E na época, ela pedia para os deuses abençoarem ela pedia para os deuses limpar o coração dela, perdoar os pecados que ela tinha, mas ela não recebia nada em troca, ela não tinha certeza no seu coração de que aqueles deuses respondiam ela, e ela ficava muito triste. E quando ela recebeu essa Bíblia, crianças, a Bíblia que fala do Deus verdadeiro, ela começou a ler e ela ficou maravilhada. E ela leu um versículo lá em Romanos 5:8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a Joia de Vitória leu isso, o coração dela se alegrou e ela percebeu que Jesus veio aqui na terra e morreu por nossos pecados. E assim ela sentiu o coração dela sendo transformado e ela queria aprender mais desse Jesus. Ela queria saber mais sobre ele. Então ela foi correndo para a casa da Amy e pediu abrigo, e lá ela aprendeu mais de Jesus. Quando a família dela ficou sabendo, foi logo atrás dela, mas ela não queria mais voltar para a casa dos pais. E lá no país dela, ela já tinha idade para decidir com quem ela queria ficar. E assim ela ficou com a Amy e passou a servir ao nosso Jesus. Aí, crianças, nesse tempo em que estava tudo isso acontecendo, tudo indo bem na Índia, para a Amy, com seus planos missionários e com Deus abençoando ela, a Amy recebeu uma carta. Olha só, crianças, era uma carta do seu padrasto, lá na Irlanda, que já estava bem velhinho e doente, e ela amava o seu padrasto como se fosse o seu pai, porque ele que tinha criado ela, e ele estava, crianças, quase morrendo, e queria ver a Amy. E a Amy pensou assim:
Mas se eu largar as crianças aqui e voltar para a Irlanda, nem que seja por uns tempos, para ver o meu padrasto, quem vai cuidar dessas crianças? Por mais que eu ame ele, eu não posso sair daqui. E ela ficou muito triste, crianças, com aquela notícia. E a Amy teve que tomar uma decisão de ir ver o seu padrasto ou de ficar com as suas crianças. E a Amy se lembrou daquela lição que ela aprendeu lá no passado, que as coisas eternas é que importam, que o que ela estava fazendo ali era para o Senhor. Por mais que o coração dela queria muito despedir do padrasto dela e ver ele, ela não podia, porque ela estava fazendo algo para o Senhor. Os seus amigos a criticaram, disseram que ela estava sendo ingrata, os seus amigos missionários, mas ela não cedeu, ela lembrou do que ela aprendeu lá na infância e ela ia continuar servindo ao Senhor através da sua vida, não importa o que as pessoas pensassem e não importa o quanto isso ia custar para elas, crianças. E aí ela ficou na Índia até ela morrer, ela ficou 56 anos lá e nunca mais voltou para o seu país. Crianças, nós aprendemos algo muito importante com a Amy hoje. Quantas vezes a gente pensa em coisas terrenas, a gente acha que coisas aqui da terra são mais importantes que as coisas de Deus, que o reino de Deus, não é verdade? E nós não podemos pensar assim. Nós temos que ter no nosso coração que somente as coisas de Deus, somente as coisas que nós aprendemos de Deus é que importam, que as coisas de Deus vêm em primeiro lugar, tá bom? Semana que vem nós vamos continuar aprendendo lições que a Amy aprendeu quando era criança e usou elas adultas, tá bom? E eu espero vocês aqui semana que vem. Queridos, mais uma vez nós deixamos que o Conselho está sempre reunindo na sexta-feira para um momento de oração. Para a próxima sexta-feira, nós estendemos um convite à nossa querida junta diaconal, aos diáconos, para que esteja conosco às 7h30 para orarmos, intercedermos pela vida da igreja, da nossa cidade, do nosso país. E também aqueles que têm algum pedido de oração e gostaria que o Conselho, juntamente com a Junta, na próxima sexta, estivesse orando, você pode encaminhá-lo para o presbítero Marcelo, para o presbítero Jenner e o presbítero André. Hoje eu gostaria de ler com a igreja alguns versículos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo do verso 3 ao verso 20. Quando Jesus também, ele contou uma parábola, uma história, para nos ensinar algumas coisas. Marcos, capítulo 4, verso 3 em diante. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ter profundo a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos
para ouvir, ouçam. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus, o reino de Deus. Mas aos de fora tudo ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem frutificando a 30, a 60, a 100 por uma. Meus queridos, os seguidores de Jesus, uma grande parte, eram trabalhadores no campo, ou cuidando de ovelhas, ou outras atividades. E Jesus, então, ele, aproveitando os seguidores, trabalhadores, ele então contou uma parábola. Para nos ensinar que a semente é a palavra de Deus. O campo é o mundo, onde a palavra é semeada. A terra é o solo. Então, Jesus, ele quer tocar os corações dos ouvintes, das pessoas. Coração é a fonte da vida, mas também é a fonte dos nossos atos, dos nossos sentimentos, das virtudes. Por isso que o grande desafio de Paulo aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nós precisamos ter o coração de Jesus. E nesta oportunidade, eu gostaria que você olhasse para dentro de si como anda o seu coração. Não apenas como ele está fisicamente, mas como o seu coração está espiritualmente em relação à pessoa de Deus. A nossa parábola, ela fala de 4 tipos de solo. Mas qual solo é o seu coração?
Jesus disse que então um semeador, um agricultor, saiu a semear. E algumas sementes caíram à beira do caminho. Enquanto a semente caiu, os pássaros vieram e comeram a semente. O caminho é um lugar por onde as pessoas, os animais, passam diariamente e assim torna um solo duro. Quando se constrói, vão socando o solo até que este se endureça. Então Jesus está dizendo que há corações duros, ouvem a palavra, mas o coração está tão fechado, tão duro, que a palavra não consegue penetrar. Aí vem o inimigo e tira a palavra. Em seguida, o semeador saiu a semear. Alguma semente caiu no caminho, foram comidas. A outra, algumas caíram num solo rochoso, pouca terra, úmido. A semente logo germinou, começou a crescer, o sol veio e a queimou, porque suas raízes não tinham solo suficiente para penetrar e tornar resistentes. Aqui então Jesus está dizendo: se há corações duros, há também corações rasos. Ouve a palavra, recebe com alegria, e muitas vezes choram, se alegram, sentem como palavras de conforto, mas quando surgem as dificuldades, quando surgem as angústias da vida e as perseguições, logo estas pessoas abandonam as verdades bíblicas, porque as outras coisas foram mais fortes, não tinha resistência e cederam. Então Jesus diz que há corações duros, mas que há corações rasos. A palavra não consegue penetrar e esquadrilhar o coração. Mas Jesus diz que o semeador continua semeando. Sementes caíram no solo duro no caminho, outras caíram no solo rochoso entre as rochas, não conseguiu sobreviver, mas outras sementes caíram entre os espinhos, úmido, fofo, germinaram, começaram a crescer, mas os espinhos a sufocaram. Há corações, meus queridos, que também estão profundamente ocupados, não por Deus, mas por estas coisas do mundo. São os espinhos. Muitas vezes são tantas, o coração está tão cheio de preocupações,
que não há lugar para Deus. Há muitos corações tão ansiosos que não há lugar para Deus. Há corações, queridos, que só pensam na riqueza e não há lugar para Deus. Outros, os bens materiais, os prazeres pecaminosos. Então, há corações, queridos, que estão tão cheios, não de Deus, mas do mundo. É o que Jesus diz, as fascinações do mundo, as fascinações da riqueza. Então, não há um lugar para Jesus. Ocupados. Então, Jesus diz que há corações duros, corações rasos e corações ocupados, não com as coisas de Deus, mas com as coisas rotineiras da vida. Mas Jesus diz também que parte da semente do semeador caiu em um bom solo, em uma boa terra, germinaram, cresceram, frutificaram a 30, a 60, a 100 por uma. Então Jesus está dizendo aqui sobre corações férteis, que ouve a palavra que é a semente de Deus, e realmente iluminados por Deus, corações são quebrados, são arrancados, são vasculhados, são esquadrilhados pela graça e pelo poder de Deus, tornando um coração de Deus, tornando um coração fértil, tornando-se uma pessoa útil, valorosa aqui neste mundo. Então há uma mudança profunda e radical. É aquilo que Ezequiel diz, que Deus tirará o coração de pedra e dará um coração de carne, um coração fértil. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, quer dizer que Deus impregnou no coração de Davi o coração dele, do Senhor. E é isto também que Deus quer fazer em nossa vida e em nosso coração, impregnar o coração dele em nós. Por isso que Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, irmãos, há um livro escrito, simplesmente como Jesus fala das coisas de dentro do coração de Jesus, que nós também precisamos ter. Um coração humilde, um coração perdoador, misericordioso. Então, meu querido, eu gostaria que nesta manhã você pudesse olhar para o seu coração, examinar o seu coração. Que tipo de solo de coração é o seu? Duro, raso, rochoso, ou um coração ocupado, cheio de espinhos? Ou seu coração já é um coração fértil? Você já ouviu a palavra, deixou que Jesus entrasse, morasse, habitasse, que os seus pecados foram perdoados, e agora a sua vida está sobre a direção do Senhor. Mas se ainda você não fez, talvez seja a oportunidade. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com eles e eles comigo. Então Jesus quer fazer parte do dia a dia da sua casa,
do seu coração, da sua vida. O coração fértil é aquele que tem Jesus morando, habitando, fazendo morada, permanecendo 24 horas por dia. Então Jesus, ele contou parábolas, histórias, para que nós pudéssemos entender o que ele quer nos ensinar. Coração duro, raso, ocupado, ou um coração fértil? Entregue. Em Provérbios, há um versículo que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer o nosso coração. Deus quer fazer algo extraordinário em nós. Usar-nos para honra e para a glória dele. Onde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Se o nosso coração está neste mundo, o nosso tesouro é o mundo. Mas se o nosso coração está em Deus, o nosso tesouro é Deus. Amém. Dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Ó Deus querido e Pai maravilhoso, Deus que tem poder no céu, na terra, o único que pode dar a cada um de nós um novo coração, um coração que realmente seja de Deus, frutificando a 30, a 60, a 100 por um. Ó Pai de amor, fala ao nosso coração, fala àqueles que têm nos ouvido. Ó Pai de amor, leva o teu conforto, o teu consolo àqueles que estão enfermos, a cura. Abençoa, ó Deus, cada família da igreja, pai, mãe, filhos. Abençoa os projetos, abençoa os sonhos, os alvos, as metas. Sabemos, ó Pai, que estamos vivendo momentos difíceis, mas na certeza que o Senhor está presente em cada vida, em cada coração. Ó Pai de amor, que cada um possa sentir a mão do Senhor sobre si. Esta mão que cuida, que protege, que sara, que transforma. E que realmente, ó Deus, possamos ter o coração do Senhor. Um coração que realmente seja uma bênção na vida daqueles que nos cercam. Continue abençoando a vida da igreja, as famílias, teu povo, o teu reino. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai e as eternas consolações do teu Santo e Divino Espírito esteja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.